Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sou a Cláudia Haddad, sou da área de tecnologia do Itaú Unibanco. Uma mulher branca, cabelos morenos, estou usando uma camiseta azul, uma calça branca e vim aqui moderar esse painel aqui com vocês. Queria agora chamar as nossas colegas para que se apresentem. Bom dia. Como o Bruno falou, meu nome é Fabiana, eu sou advogada do BNDES, estou há 15 anos na instituição e há 1 ano e meio eu estou liderando uma frente de um projeto corporativo, que é um grupo de trabalho que tem por objetivo transversal, né, todas as atividades do banco, tratar do tema da diversidade e inclusão no BNDES. Obrigada, Fabi. Georgina? Bom dia, eu sou Georgina Santos, eu sou a Head de Recursos Humanos do Banco Mercedes-Benz. O Banco Mercedes-Benz é um banco da marca Mercedes-Benz. Nós somos o principal financiador de todas as compras, né, de caminhões, ônibus e veículos Mercedes-Benz. Eu estou no banco há 11 anos, já entrei como Head de Recursos Humanos, faço parte também do Comitê de Gestão. Sou uma mulher negra, estatura mediana, cabelos cacheados, castanhos. Estou usando óculos, uma camisa de manga comprida azul clara, uma calça meio cinza e preta e uma bota preta. Obrigada, Georgina. Marcela? Bom dia, eu sou Marcela Falcão, lidero o relacionamento com corporações e investidores no Cubo Itaú. Para quem não conhece, a gente é o maior hub de inovação da América Latina. A gente existe para gerar oportunidades de negócios entre corporações, investidores e startups, 100% focados em empresas de tecnologia. Hoje eu lidero também a nossa iniciativa de Mulheres ao Cubo, que é a forma da gente forçar a curva para aumentar a diversidade de gênero no ecossistema de tecnologia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, eu estou vestindo uma camiseta branca e uma saia laranja. Bom dia, pessoal. Eu sou a Karina. Hoje eu estou à frente da área de diversidade, equidade e inclusão no BNP Paribas. O BNP é um banco de investimentos francês com unidade aqui no Brasil, em São Paulo. Eu entrei recentemente na casa, completando 7, 8 meses, então com vigor ainda, com a energia do novo, mas há muitos anos também já trabalhando com diversidade em outras organizações. E o objetivo principal, né, da área de diversidade é olhar para dentro do nosso público interno, entender como é o nosso cenário atual e tentar ao máximo se aproximar da nossa demografia brasileira, para que a gente reflita, para que a gente tenha o máximo de representatividade dentro da nossa organização, independente das posições, independente das áreas, que tenha representatividade e proporcionalidade em cada uma das áreas, em cada uma das posições. Eu sou uma mulher negra, gorda, alta, cabelos pretos, cacheados, comprido, olhos pretos. Hoje eu estou com um conjunto colorido, mais para o laranja, vermelho e amarelo. Obrigada, Karina. Eu não fiz a minha audiodescrição, só para completar. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, né? Cabelos compridos, estou com uma blusa preta de tricô e uma saia de oncinha. Eu vou começar com uma pergunta geral para vocês, que é assim, né? Hoje a gente tem muitos entraves, né, no ambiente para que a gente tenha um ambiente mais inclusivo. E aí a minha questão é, quais são as principais práticas que vocês têm que ajudam a gente melhorar e tornar um ambiente mais inclusivo na empresa onde vocês estão? Queria começar com a Georgina. Para evitar esses entraves, depende muito da cultura da empresa, né? A cultura, essa questão da diversidade, ela precisa estar enraizada e principalmente na alta gestão. Você fazer as coisas acontecerem e passar isso para as demais pessoas. Hoje, nós temos, por exemplo, no nosso comitê de gestão, que são 10 pessoas, 6 delas são mulheres, né? Nós temos 4 homens, então 60% do nosso board, do nosso comitê de gestão, são mulheres. Na Daimler Truck Financial Services, né, que é a empresa pelo qual nós respondemos, o Banco Mercedes-Benz é o braço brasileiro,
nós temos umas práticas, por exemplo, que começam no recrutamento, né? Toda posição gerencial e acima de gestão, obrigatoriamente nós temos que ter pelo menos uma candidata, tá? Senão o processo seletivo não continua. E nós fazemos painéis também nesse recrutamento. E nesse painel também tem que ter pelo menos uma mulher. Isso para evitar a questão do viés inconsciente, né? De você não dar aquele desvio. E o resultado desse painel, a decisão, ela é comum, ela tem que ser unânime. Então, se um não aceitou, volta-se a discussão para que todos cheguem a uma decisão comum. Então, isso é bastante importante, é uma prática que vem desde a Alemanha, né? O grupo Daimler, ele é muito voltado para a diversidade, e isso é uma questão muito importante para nós terem mulheres em posições de gestão. Ótimo. Karina, no BNP. Eu achei super interessante esse ponto que você traz do compromisso da empresa como um todo, principalmente da liderança com diversidade. E no BNP, a gente é associado a vários pactos, a vários fóruns, a várias associações que têm esse compromisso com promover diversidade. Então, acho que é muito importante também a empresa estar comprometida e fazer parte desses fóruns, desses grupos de diálogo, porque ajudam muito a trazer a importância, a trazer a força, o impacto que tem que ser, de fato, efetivo para a alta liderança. Porque são eles que vão dar o tom, que vão ditar a cultura, e isso vai cascateando para as demais áreas. Então, no BNP, a gente é associado do He4She, não sei quem conhece, mas é um grupo que promove que os homens sejam aliados das mulheres nas causas de gênero. A gente também é signatário do pacto, da associação Jamais Sem Elas. E o Jamais Sem Elas, ele tem um compromisso de que em todos os grupos de diálogo, em todas as rodas de conversa, em todos os painéis em que forem presentes alguém do grupo BNP, uma mulher tem que estar presente dentro desse painel. Porque é importante que a gente tenha representatividade feminina em todas as pautas, em todas as conversas que a gente estiver envolvido. A gente também é signatário do Pacto da ONU, que tem um compromisso com as ODS, e outros grupos de diversidade que a gente desenvolve internamente no banco. Então, tudo isso demonstra uma cultura e traz a força do quão é importante a diversidade de gênero. E aí, a partir disso, a partir dessas conversas, a partir desse envolvimento, a gente entende e consegue trazer para a cultura a importância de ter mulheres, de ter outras diversidades dentro do nosso público interno. Fabiana, como acontece no BNDES? A pergunta foi sobre entraves, né? Eu acho que a gente pode olhar essa pergunta tanto sobre a ótica interna, né, que elas já mencionaram, que é a questão de RH, da contratação, como é importante a gente ter na empresa uma representatividade significativa ou proporcional à população de mulheres que ocupa, né, que está naquela empresa. Por exemplo, no BNDES a gente tem, como uma empresa típica do mercado financeiro, né, 65% das posições são ocupadas por homens e 35% por mulheres. Então, minimamente, o que a gente está procurando agora é que esses 35% sejam refletidos nas posições de liderança, né? O ideal talvez fosse um número um pouco mais alto, mas internamente esse é o desafio, porque foi como ela falou, né? É preciso que a corporação reflita a população brasileira, né? E a gente tem muita desigualdade no mercado financeiro. Então, internamente, eu acho que esse é o desafio, né? Sempre estar atento em manter as mulheres nessas posições representativas, nesses espaços de poder, né? Lá no banco, a gente, pela primeira vez, tem 4 mulheres ocupando conjuntamente, né, cargos na diretoria executiva. Então, esse foi um avanço do ponto de vista de RH, de gestão, muito importante. Mas para o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, a gente tem uma pauta, a gente tem um papel de indução muito forte no mercado financeiro, né? O BNDES é o maior banco de desenvolvimento da América Latina e um dos maiores bancos do mundo. Então,
ainda que a gente não tenha uma capilaridade tão grande quanto um banco de varejo, o papel indutor do BNDES no seu relacionamento com os seus parceiros, fornecedores, clientes, é muito importante. Então, a gente entende como entrave para essa agenda, primeiro e mais importante, a gente coletar dados, né? Porque a gente não consegue fazer política pública, no nosso caso, executar a política pública do governo federal, se a gente não souber o público que a gente quer atingir. E até onde a gente tem estudado esse assunto, que a gente tem se debruçado bastante, não integra a análise de risco de crédito, né? Que quando você recebe o cliente um questionário se aquela empresa, por exemplo, é liderada por mulheres. Então, a gente tem um dado aproximado, né? Metade da nossa carteira é de desembolso, por incrível que pareça, para micro, pequena e média empresa. Então, dado o ticket dessas operações, a gente tem a ideia, né? A gente tem alguns dados que demonstram o impacto, o alcance desses produtos nesses grupos mais vulnerabilizados, onde se encontram as mulheres, mas não há uma intencionalidade na captura desses dados. Então, a gente entende hoje que um desafio, que pode ser até, inclusive, né, com o uso da inteligência artificial, a gente está aqui nesse ambiente discutindo o uso da inteligência artificial a favor do mercado financeiro, é a gente trabalhar esses dados para fazer um produto que, de fato, tenha impacto para as mulheres, né? Ótimo, uma visão diferente, uma visão de fora. Marcela, no Cubo. Ótimo. Então, o Cubo tem um papel importante de transformação da sociedade através do empreendedorismo e a gente acredita que isso acontece por meio da representatividade, né? Hoje, falando de grandes números, nós somos mais de 500 startups. Isso representa aí mais de 40% de todo o recurso de venture capital na América Latina. Então, nessa linha, a gente também tem as grandes empresas. Hoje são 60 grandes empresas de capital aberto que são associadas ao Cubo para desenvolver inovação corporativa. Então, a gente atua, da ponto de vista de diversidade, para pessoas pretas e mulheres na seleção. Então, hoje são mais de 70 startups aplicando mensalmente para fazerem parte da nossa rede. E o único perfil de empresa que a gente tem uma busca ativa, além dessas que a gente recebe, são empresas diversas. E aí a gente faz isso através de muitos parceiros, né? Então, um pouco na linha aqui do que você comentou, a gente é muito alinhado do Google, a gente é muito alinhado a várias redes, principalmente no ecossistema de investimentos, porque a gente acredita que o capital tem um poder transformacional muito importante na indústria de desenvolvimento das startups nas rodadas subsequentes, né? Então, quando elas vão captar recursos hoje, a gente vê que no mercado global só 2% de todo o recurso de venture capital é direcionado para mulheres. Quando a gente vê na América Latina, a gente tem um panorama, por incrível que pareça, muito mais favorável. A gente está em 20%. Mas quando a gente olha para o ecossistema que a gente tem dentro de casa, a gente faz iniciativas que a gente chama de Empower. Então, a gente tem fóruns e discussões para gerar esses investimentos entre os membros da nossa comunidade. E mais do que isso, a gente busca que as investidoras dos próprios fundos conheçam e entendam, né, essa visão do capital anjo, principalmente, como que a gente educa nesse sentido, porque se a gente exige uma representatividade aí do ponto de vista de quem está semeando esse ecossistema, a gente acredita que é um efeito de cascata, que a gente consegue trabalhar a longo prazo e gerar esse impacto que a gente está buscando na sociedade. Excelente. Agora eu vou fazer as perguntas direcionadas para vocês, começar com a Karina. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre como funciona a sua atuação na área de diversidade e inclusão do BNP e quais são as principais diferenças em termos de iniciativas e ambiente comparado à matriz europeia e à unidade brasileira? Bom, dentro de diversidade, a gente trabalha de forma macro, micro e dentro do micro, depois de formas específicas. Então, trazendo um pouquinho de contexto, quando a gente fala no macro, a gente olha para dentro do nosso público. A gente tem diversidade? A gente olha para o grupo como um todo. A gente tem diversidade e quanto que a gente tem de diversidade? Primeiro de tudo é a gente entender o que tem dentro da nossa casinha para ver o que precisa ser ajustado, quais são os principais desafios, onde que a gente precisa atuar com mais força, com mais intensidade. Segundo, quando a gente vai para o micro,
é a gente ver, dentro dos nossos públicos internos, quais são os departamentos que têm mais desafios de diversidade, quais são as áreas de senioridade que têm mais desafios de diversidade. Então, esse é o segundo passo quando a gente fala de diversidade, que é a equidade que a gente olha dentro do nosso grupo. E aí, um micro específico é a gente olhar para dentro desses grupos de senioridade, se essas pessoas estão recebendo visibilidade, estão recebendo desenvolvimento, estão sendo preparadas para cargos de maior senioridade, para cargos de liderança. A gente precisa potencializar as nossas pessoas diversas para que elas alcancem cada vez mais posições de destaque. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente desenvolve. Quando a gente olha para a diversidade e os nossos principais desafios e oportunidades, a gente entende que os cargos de entrada são onde a gente consegue captar maior diversidade. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. E, a partir disso, a gente tem um programa junto com outros bancos, o Goldman Sachs, Grupo BS, Deutsche Bank, que é o grupo DNA Women, o programa DNA Women, e ele oferece curso de introdução ao mercado financeiro e várias outras skills para mulheres universitárias, com o objetivo de cativar o interesse dessas mulheres no mercado financeiro para que elas se interessem pela área e acabem se aplicando nas nossas áreas e a gente aumente o nosso número de diversidade de gênero. Então, essa é uma das iniciativas. A gente também tem vagas afirmativas específicas para a população negra, para mulheres, que são pontuais, que a gente desenvolve também. E os nossos grupos de afinidade para trabalhar esse tema internamente. Eu acho que é muito importante não só a gente trazer diversidade, como preparar um ambiente para que essas pessoas diversas se sintam acolhidas, se sintam bem-vindas dentro desse ambiente. E quando a gente faz um comparativo, né, Brasil e Europa, Brasil e França, que é a matriz do grupo BNP, a gente tem desafios diferentes, a gente tem culturas diferentes, mas o grupo como um todo entende que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa desenvolver os desafios de diversidade. Então, a gente tem metas, a gente tem objetivos a serem alcançados periodicamente em relação à diversidade, e aí dentro de cada país a gente busca ao máximo se esforçar para atingir essas metas e objetivos. Eu entendo que quando a gente fala de Brasil, questão de desenvolvimento racial é um desafio maior do que quando a gente fala para a Europa, e a gente busca também se voltar muito para esse marcador de diversidade que a gente tem. Mas eu entendo que o grupo como um todo está muito engajado e está muito forte nesse ímpeto de promover diversidade. Obrigada. Marcela, muito tem se discutido no mercado hoje sobre a correlação entre diversidade e inovação. Como você presencia isso no seu dia a dia no Cubo? Tem algum caso particular que você tenha visto nesse sentido em relação às empresas residentes ou às corporações que habitam o ecossistema? Eu acho que esse é um ponto bem legal, assim, em relação à representatividade que a gente tem, principalmente nas nossas corporações, né? Tem um dado da BCG que mostra que as empresas que têm times de inovação diversos, eles têm 13% mais de ROI e 20% mais de receita nas iniciativas que elas desenvolvem, né? Sejam POCs, sejam aquisições, enfim. Então, quando a gente olha hoje para a nossa rede de focal points das grandes empresas, né, e aí eu estou falando não só de Itaú, mas a gente tem Suzano, a gente tem Stellantis, a gente tem Braskem, enfim, uma infinidade de empresas que a gente divide em 9 segmentos diferentes, a gente está em mais de 65% de diversidade para mulheres nessas focal points que a gente trabalha. E aí a gente reúne e fomenta essas iniciativas mensalmente em encontros que as próprias membros elegem os temas. Então, hoje está rolando uma discussão lá no Cubo sobre como aumentar vendas B2B nessa relação de startup e corporação. Então, esse é um ponto que eu acho que é bacana da gente ressaltar, como que essa rede de apoio e esses fóruns de discussão promovem e geram mais oportunidades entre a nossa comunidade, né? Você se sentir parte de algo. E, além disso, buscando do ponto de vista das startups, que também é a nossa comunidade mais pulsante, né? Eu tenho visto uma correlação muito interessante com as empresas de Deep Tech.
Tem um caso específico chamado Future Cow, que é uma startup que hoje desenvolve leite através de fermentação, representando a bactéria do DNA, né, num processo de fermentação, ele cria o leite e gera o leite. Então, quando a gente vê essa parte de principalmente PhD e pesquisa e biotecnologia, o público feminino é com certeza a maioria, e a gente vê o potencial transformador dessas empresas, né? Eu acho que isso é muito legal da gente olhar desse prisma de impacto, como faz diferença, e por outro lado do investimento, isso exige que seja mais olhado, que tenha uma paciência maior do ponto de vista de receita. Então a gente está trabalhando isso também do lado dos investidores, né? Então hoje a gente tem aí, quando daquele número que eu comentei que 20% são mulheres das investidoras, no Cubo a gente está em 60% da nossa comunidade de fundos de investimento, que hoje são 15 gestoras. Então a gente está aí sempre forçando a curva para que a gente tenha esses resultados diversos que estão aparecendo já em empresas super bacanas, em negócios principalmente, né? Dados precisam ser divulgados e conhecidos, porque a gente consegue mais adesão, né? Georgina, considerando sua atuação no RH do Banco Mercedes-Benz, como as tendências de diversidade e inclusão têm sido abordadas desde a contratação até o dia a dia dos colaboradores? Quais têm sido os impactos de tais práticas? Bom, eu já mencionei a questão do recrutamento para a liderança, né, mas quando um funcionário, uma funcionária, ela é contratada, né, já começa na primeira hora, quando nós fazemos a integração. Então, nós temos um código de integridade, e que principalmente fala, né, sobre não discriminação, sobre a igualdade, não só entre gêneros, mas também com relação à raça, a credos e qualquer outra coisa. Nós não toleramos qualquer tipo de recriminação. Nós temos, inclusive, né, um dos nossos princípios, um dos nossos valores, que traduzido para o português fica meio esquisito, então a gente acaba usando o inglês, que é We Care About Us, né, que seria a gente cuida da gente, né, e a gente cuida da gente de uma forma de um ajuda o outro, né. Eu estou aqui para te abraçar, para te receber, né, ouvindo você, ouvindo as suas necessidades, e isso é um motor, né, da questão de pessoas dentro da empresa. Além disso, a gente tem um comitê de funcionários que se chama BMBem, tá? Que tem alguns pilares e entre eles é o pilar da diversidade. São pessoas voluntárias que trabalham nesses pilares e, além de fomentar a comunicação sobre os diversos assuntos, eles trabalham em eventos, criam discussões. Nós temos um grupo de discussão que se chama Elas Investem Nelas. E são encontros mensais ou bimensais e que são discutidas questões muito voltadas para mulheres. Uma coisa que é importante também dizer é que os nossos grupos de diversidade e mesmo esse Elas Investem Nelas, tem sempre a participação do homem, né? Não é um grupo só feminino. Os homens também participam para poder ouvir, para poder aprender. Né? E no Elas Investem Nelas, fala-se sobre desafios de mercado de trabalho, fala-se sobre câncer de mama. O último que nós tivemos falou-se sobre parentalidade atípica, né? Onde pessoas que tinham filhos com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de deficiência ou anomalia se expuseram, né? Puderam ser ouvidos e discutiram sobre essas situações. A gente também trabalha junto com a Mercedes-Benz do Brasil com os nossos grupos de afinidade. Né? Nós temos grupos de afinidade de gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e também o racial. Né? E também promovemos vários eventos e discussões e palestras com relação a isso. O mês de maio, em toda a Daimler Truck, é o mês da diversidade. E no dia 14 de junho, nós fizemos o nosso evento aqui no Brasil, junto com a Mercedes-Benz. Trouxemos várias consultorias que falaram sobre diversidade, com uma pessoa fazendo tradução de Libras. Já demos treinamento de Libras para os funcionários. Então, nós somos signatários também do UEP, né, que é o princípio de empoderamento feminino, que é da ONU, que é uma base da ONU Mulheres.
e que também promove a igualdade de gênero e a equidade. Então, a gente está sempre desenvolvendo e elaborando alguma coisa, ouvindo os funcionários, né, através desses grupos ou através de sugestões, para que a gente possa fomentar essa questão da diversidade. Isso em todo o período em que ele trabalha na empresa. Muito bacana essa questão da inclusão dos homens, porque eles acabam ajudando a encorajar, né, as meninas a entender as vulnerabilidades, poder apoiar no projeto, né? Muito legal. Fabiana, sobre o BNDES, né? O BNDES é uma instituição que tem como principal porta de entrada o concurso. Como a instituição tem endereçado temas ligados à diversidade e inclusão na contratação e no dia a dia, uma vez que aconteça a contratação, poderia também nos contar sobre outras boas práticas relacionadas a esse tema que são desenvolvidos dentro da empresa? Bom, como você mencionou, o BNDES é uma empresa pública, né, 100% da União. Então, de fato, a gente está, por lei, obrigado a fazer concurso público. E o bacana do concurso é justamente você, por meio de uma concorrência pública, ofertar as mesmas chances, né, de ingresso naquela instituição para todos, de forma indistintamente, né, de forma indistinta. Mas quando você quer fazer de fato, olhar para a diversidade, né, e fazer uma política inclusiva, você tem que fazer uma política afirmativa através desse concurso público. O BNDES está há mais de 12 anos, né, sem fazer concurso, então, quando a lei de cotas, que vale para as universidades, né, foi editada, era muito recente, não se tinha um benchmarking, né, de nenhuma instituição estatal, pelo menos banco estatal, que tinha feito concurso com uma política afirmativa. Então, se passaram esses anos e agora o BNDES vai, agora no segundo semestre, está, né, prestes a lançar um edital, e esse edital vai incluir uma cota de 30% para pessoas negras e pardas e 10% para pessoas com deficiência. Então, pelo menos no que se refere às pessoas com deficiência, esse percentual é o dobro do exigido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente, né, dado o nosso potencial de indução, que a gente comentou aqui, o número de funcionários no banco é pequeno, são 2.400 funcionários, né? Mas a gente entende que o impacto de realizar um concurso com cotas para negros, para pessoas negras e pardas, e para pessoas com deficiências, ele vai ser muito positivo, né? E internamente, o que a gente vem trabalhando, então assim, mas trazendo a questão de gênero, a gente não conseguiu ainda pensar num mecanismo de fazer um concurso, é uma situação mais complexa e exclusivamente para mulheres, né? Não que a gente não possa, mas a gente está refletindo como, de repente, num próximo a gente poderia incluir, né, um percentual específico para mulheres. Mas o que a gente conseguiu fazer agora, que está sendo muito bacana, para o nosso programa de estágio, que a gente tem mais liberdade, a gente reservou 25% das vagas para estagiárias mulheres negras, e para recebê-las internamente, a gente montou um programa de mentoria com funcionários, né, mais antigos da casa, para receberem essas estagiárias e fazer encontros específicos para treinamento. A gente também está com uma perspectiva de lançar um coaching específico para mulheres, para empregadas já, né, do banco, negras, para que elas possam alcançar posições de liderança dentro da empresa. Como eu mencionei, o banco hoje tem 4 diretoras mulheres, né, na diretoria. Isso foi uma medida bastante positiva que a gente enxerga. Foi uma demanda também que veio dos grupos de afinidade, né, femininos, que se organizaram de forma espontânea e fizeram essa demanda para a administração, né, do banco, que mudou com a mudança de cenário político. Como vocês sabem, o BNDES acaba tendo uma transformação interna muito grande, e houve essa demanda e ela foi muito bem recebida pela administração, que procurou, então, equilibrar, pelo menos nas posições mais altas, porque na média gerência não havia um desequilíbrio tão grande, mas quando a gente pegava os cargos mais altos, havia, assim, uma distorção significativa, né, de ocupação
mais por homens. Então, essa nova administração buscou corrigir essas distorções. E a gente está trabalhando, então, nesses programas de coaching. O BNDES também aderiu ao selo Pró Equidade de Raça e Gênero do Ministério das Mulheres, né? Um selo que você tem várias agendas internas para cumprir. E se o plano de trabalho agora é 2024, 2026, se você conseguir cumprir todas as exigências, você recebe um selo de uma empresa pró-equidade de raça e gênero. Então, a gente aderiu a esse selo. Então, a gente está com várias iniciativas, né, internas para melhorar esse retrato aí do mercado financeiro, que ainda apresenta essa distorção, né? Muito bacana. A gente passa a olhar o tema, o resultado a gente já começa a sentir em pequenas... E vai ser um divisor de águas esse concurso agora, né? Então, muito legal. Agradeço aqui a gente falar sobre os cases e práticas. Agora a gente vai falar um pouquinho de futuro, tá? Então, vou direcionar aqui uma pergunta para todas vocês, tá? Quais são as perspectivas de vocês para os próximos anos? Há otimismo ou ainda fica a sensação de que há um longo caminho a ser percorrido até que consigamos ter um mercado financeiro e um ambiente de tecnologia mais inclusivo e diverso? O que você pensa sobre isso, Karina? Tenho um olhar otimista. Eu tenho. Se a gente fizer um comparativo de como a gente estava há 10 anos atrás, depois, há 5 anos atrás, de como a gente está hoje, a gente só tem avançado, a gente só tem progredido em questão de diversidade. Então, eu acho que a tendência é a gente manter essa progressão. Não digo que é um movimento fácil, não digo que é um movimento natural. Isso vai requerer esforço, isso vai demandar empenho. A luta continua, as nossas tentativas e as nossas estratégias para promover diversidade, elas continuam. Mas eu vejo um cenário muito positivo em relação à promoção da diversidade. A gente tem também os nossos objetivos, as nossas metas, que também impulsionam a gente a aumentar os números de diversidade, a aumentar a representatividade em posições de liderança para pessoas diversas. Então, eu vejo um cenário muito positivo, mas que isso não significa que a gente ainda precisa trabalhar bastante com esse enfoque. Obrigada. Fabiana, você é tão otimista quanto a Karina em relação a esse ponto? Eu concordo com ela. Eu acho que nunca se falou, né, tanto do assunto. Então, eu tenho uma visão também otimista, mas concordo, né? Eu acho que no BNDES a gente enxerga, né, como um banco de desenvolvimento social. A gente incluiu pela primeira vez no nosso planejamento estratégico a diversidade e a inclusão. Então, como uma política de longo prazo que a gente está obrigado a perseguir, a gente está desdobrando essa estratégia em planos de ação para ter medidas mais concretas. Mas eu acho também que a gente precisa trabalhar esses planos de ação. Frequentemente, não pode esquecer as pautas de sensibilização, né, como envolve uma transformação cultural, especificamente para o mercado financeiro, né, se a gente quer ofertar um produto que atinja essa camada, né, de mulheres empreendedoras mais vulnerabilizadas, a gente tem um desafio muito grande do funding, como que eu vou captar recursos, eu como uma instituição pública, eu preciso então captar um recurso mais barato para lá na ponta, ofertar um produto que seja atrativo para essas mulheres, né, que tem são menos incluídas, são desbancarizadas, né, muitas não têm acesso ao crédito. Então, a gente precisa conjugar esforços, né, tanto no setor público quanto privado. A gente, né, sabe que as estruturas de blended finance, que misturam esse capital público, o filantrópico, que é muito importante nessa agenda, né, de impacto, são estruturas caras para se botar de pé. Então, precisa realmente dessa articulação entre governo e iniciativa privada. Então, eu sou bastante otimista, mas eu entendo também que a gente tem que enfrentar esses desafios, né? Não pode deixar a agenda esmorecer. A gente precisa endereçar essas soluções para os dados, né? A LGPD diz que esses dados relativos a gênero são dados sensíveis pela lei. Então, a gente adiciona uma complexidade na captura
e armazenamento desses dados internamente para se fazer política pública com eles. Então, tem essa complexidade legislativa. Então, acho que a gente precisa estar atenta para esses desafios, né? Ótimo. Marcela, especificamente mercado tech, mercado financeiro, área tech, como você pensa em relação a essa desproporcionalidade de mulheres nessa área e qual que é a tua expectativa para os próximos anos? Acho que a expectativa ela não precisa ir muito longe, né? No Cubo a gente valoriza muito as ações de dia a dia. Todos os dias no nosso ambiente a gente recebe 5 eventos. E eu tenho orgulho de falar que 100% desses eventos têm representatividade de mulheres no palco. Então a gente faz questão de que isso aconteça para que a gente dê o exemplo. E outra coisa que a gente valoriza muito é em reuniões a gente ter a voz das mulheres que estão representadas, independente de nível de senioridade. Então acho que ouvir as pessoas no dia a dia, e isso vai da reunião para um encontro importante. Então, trazendo um exemplo que a gente teve na semana passada, nós recebemos uma delegação de sauditas que estavam no Brasil a motivo do G20, que vai acontecer em setembro, né? O G20 discutindo a parte de tecnologia. E era uma delegação de 20 homens. E nós estávamos junto à AB Startups, né, que é a associação brasileira que regula as startups, junto a uma pessoa também do Itaú BBA. Eram 3 mulheres recebendo 20 homens. E quando eles chegaram, eles perguntaram onde estava meu chefe. E eu respondi com toda a educação que eu ia coordenar a visita e que eu era a liderança. E a gente fez uma visita no final que foi muito bacana, onde a gente conseguiu expor nossos dados, onde eles ficaram extremamente impressionados com tudo que a gente estava fazendo no ecossistema. Então, acho que é esse papel da gente realmente dar o exemplo, ouvir as pessoas e também dar muita oportunidade para quem está trabalhando com a gente no dia a dia, né? Principalmente no local onde a gente tem a oportunidade de fomentar esse desenvolvimento. Marcela, uma curiosidade, quando você fala assim, 5 por dia, 5... Como é que você pratica essa intencionalidade? Como é que... porque você acaba tendo que fazer renúncias de outro, né? É um equilíbrio, né? Então, hoje a gente faz uma curadoria dos eventos que acontecem, né, no Cubo. Não é qualquer evento. Então, um evento corporativo que tem um propósito apenas de desenvolvimento interno para os funcionários, a gente acaba não recebendo. Então, a gente prioriza assuntos que são relacionados à inovação. E aí, nesse processo, tem um time de 10 pessoas que faz todo esse filtro que a gente consegue garantir, né, que a gente esteja dentro dos requisitos. Acho que quando a gente vai para a tecnologia mesmo, né, então a parte de dados, de inteligência artificial, a gente tem uma comunidade de tech no Cubo, ela é menos representada, então a gente está buscando alguns aliados, né? A McKinsey faz um trabalho muito bacana com mulheres de tecnologia, então a gente está trazendo alguns eventos deles para dentro de casa e a gente está buscando trabalhar muito também com a Ecole 42, né? Na formação desses jovens para que a gente dê a oportunidade de emprego nas empresas que estão conosco. Hoje são 27 mil colaboradores nas startups do Cubo, então a gente tem uma plataforma que gera muitas oportunidades de emprego. Então, todas essas pessoas que estão se formando, a gente recomenda que acessem para que a gente trabalhe lá e a gente vai ter um ambiente inclusivo e a gente consegue garantir isso dentro aí, né, do nosso hub. Obrigada. Georgina, qual que é a sua visão sobre o futuro? Bom, eu corroboro a opinião de todas elas, né? Eu acho que a gente vem avançando bastante. Há 11 anos, quando eu entrei no banco, só havia uma mulher nesse comitê de gestão, que era a head da área de jurídica. Eu fui a segunda pessoa e hoje temos aí 60% desse comitê composto por mulheres. E é aquilo que eu falei, é a questão da vontade da empresa. E eu até acabei não respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, sobre as consequências, enfim. Hoje as empresas já perceberam que ter mulheres no comando, na empresa, nós temos, como um todo, 52% de mulheres no banco. E isso traz, né, esse olhar mais feminino, essa questão mais das mulheres mostrarem uma outra forma de ver algumas questões. Isso traz uma diversidade de opiniões e as empresas já perceberam que isso traz vantagens, inclusive financeiras, para as empresas, né? Grandes empresas que têm mulheres em posição de gestão ou que têm a maioria de mulheres, elas se desenvolvem e têm
maior lucratividade do que outras empresas. Então, a partir do momento, né, não só pensando inclusive na questão financeira, né? Então, eu preciso ter lucro, ter mulheres na empresa é uma vantagem, né? Porque tem toda essa questão da diversidade, e não só diversidade de gênero, né? É lógico, diversidade de formação, diversidade de vida, de religião, de raça, enfim, é muito importante que a empresa reflita o que nós temos na sociedade. E aí você entende o que é necessário para o seu cliente, entende do que a sociedade precisa e, com isso, a empresa evolui. Então, mas, como elas falaram, não é uma coisa muito fácil, né? Nos últimos 10 anos, essa questão estava muito mais difícil, mais complicada, e agora a gente consegue ver mais mulheres em posições que há algum tempo atrás a gente não via, né? Se vocês já pegaram um avião com um piloto mulher, né, há 10 anos atrás você só via pilotos de avião homens, né? Hoje em dia você vê mulheres. Nós temos um programa, junto com a Mercedes-Benz do Brasil, que é voltado para caminhoneiras, né? Então, nós lançamos um caminhão específico para mulheres, né? Um caminhão lindo, cor-de-rosa, né? Todo customizado para a mulher. E nós temos muitas mulheres caminhoneiras, né? A gente faz um evento anual para promovê-las, né? Para levar informação para elas. Então, a gente vê hoje que as mulheres realmente estão ocupando espaços que elas não ocupavam antes. E isso é muito importante. E quando as empresas, quando a sociedade começa a perceber isso, a gente se torna um lugar melhor, as empresas são melhores para se conviver, o ambiente fica melhor, né? As pessoas têm vontade de trabalhar. Então, eu observo que uma concordância aqui entre a gente tá otimista, mas não dá para relaxar, né? Acho que a intencionalidade ela tem que ser praticada pelos próximos bons anos até que isso seja algo natural, algo que a gente não precise tanta atenção para o tema, né? Eu queria, agora infelizmente a gente está acabando aqui em relação ao tempo, se vocês puderem trazer algumas considerações finais aqui antes da gente encerrar o painel, pode ir. Oi. Eu queria aproveitar essa sua deixa, né, para falar, como a Karina mencionou, os outros mencionaram, a importância de assumir essas metas, né, com essa finalidade da gente não achar que está tudo bem, já está tudo conquistado. Então, assim, realmente transformar eventuais normas e políticas em compromissos públicos, né? Isso garante uma perenidade para a agenda e para as conquistas no tempo. Então, eu acho que cada vez mais, né, se as empresas puderem assumir esses compromissos, é muito importante. Eu acho que a palavra, pelo menos do ponto de vista do BNDES, né, que a gente de fato enxerga essa agenda, não dá, o banco entende que não dá para ter desenvolvimento sustentável com desigualdade social, né? E para combater a desigualdade a gente precisa incluir as mulheres que estão dentre os grupos mais vulnerabilizados, né? Só queria encerrar com um dado que eu acho muito interessante do Banco Mundial, né, num relatório ano passado, que ele diz que em relação a direitos, né, porque no Brasil a gente pelo menos tem a igualdade ali formal na Constituição, que diz, né, que os homens são iguais, têm os mesmos direitos que as mulheres, mas que 2/3 dos países pesquisados pelo Banco Mundial não asseguram sequer essa igualdade formal na lei para as mulheres. Então, as mulheres têm direitos perante a lei diferentes dos homens, 2/3 dos países, né? Nenhum dos países pesquisados assegura as mesmas oportunidades para homens e mulheres. E em relação ao mercado de trabalho, né, que aí é um dado econômico que chama muita atenção, né? A gente é banco, que a mulher acaba ocupando esses espaços de informalidade, né? São as que mais empreendem, mas são as que mais trabalham em casa, realizam trabalho doméstico numa sociedade
do cuidado, que entrega para elas as tarefas domésticas, de cuidado de filhos e das pessoas da família. Então, que essas mulheres ficam alijadas do mercado de trabalho formal e que, se houvesse um ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho formal, o PIB global teria um aumento de 20%. Né? Então, é um percentual muito relevante e eu chamo a atenção das instituições financeiras para isso, né? Que a gente não pode ignorar esse dado, como é importante a gente conceder o crédito a essas pessoas. Né? Então, o meu recado é um pouco isso. Obrigada. Georgina? Eu concordo. E o que eu gostaria de falar é que, além da questão da inclusão feminina do trabalho, a gente precisa também dar algum tipo de facilidade para elas. Por exemplo, nós temos flexibilização no horário. Né? Nós trabalhamos somente 2 vezes presencialmente. Então, isso é importante porque, como ela falou, né? A mulher também trabalha em casa. Então, às vezes, eu preciso levar o meu filho na escola antes de trabalhar, não tenho quem levar. Então, ok, você leva o seu filho na escola e depois você vai para a empresa. Depois entra mais tarde, não tem nenhum problema. Nós temos essa flexibilidade de horário. E agora, inclusive, nós temos lá na empresa um lactário, né? Em que as mulheres que estão em licença, depois da licença maternidade, que voltam a trabalhar e precisam continuar amamentando, elas podem tirar o seu leite. Mas nós também fomentamos com que os gestores possam dar a possibilidade dela ficar mais um tempo em casa antes de retornar. Né? A gente já percebeu que, com a pandemia, você pode trabalhar 100% do tempo de casa. Então, por que essa mãe que precisa ainda tirar o leite do filho tem que ir presencialmente 2 vezes por semana ou 3 ou 4? Se ela consegue fazer esse mesmo trabalho da casa dela. Então, incentivar, né, a contratação, enfim, mas também dar subsídios para que a pessoa possa entrar e permanecer, né, além do desenvolvimento, enfim, é isso. Marcela? Minha consideração final é o potencial de comunidades e de grupos de fomento, né? Então, acho que esse painel aqui tem o tema de criar valor. Eu acho que essa é uma forma que a gente pode, todas juntas aqui, juntos, né, fomentar esse tema ativamente. Então, como eu mencionei, né, tem o Mulheres ao Cubo, tem o próprio Itaú Mulher Empreendedora, a Ana Fontes faz um trabalho fantástico, tem Bitumami, tem vários grupos, pactos que a gente pode fazer parte, que a gente pode fomentar mais ativamente. Então, acredito muito nesse potencial de comunidade que juntos somos mais fortes para levar isso adiante, né? Karine? Reforçando esse último ponto que você trouxe, eu queria parafrasear uma frase do Edu Lira, da Gerando Falcões, que ele fala: eu quero que um dia as desigualdades sociais, desigualdades culturais, elas se tornem artigo de museu, que elas não existam mais. E aí o nosso esforço tem que ser para isso se tornar uma coisa muito natural, uma coisa intrínseca do ser humano em buscar a diversidade. E aí a gente ainda não está nesse momento, infelizmente, mas o nosso esforço, a nossa proposta, o nosso propósito é para que um dia isso aconteça, que se torne não tão natural que não seja mais necessário ter conversas como essa, que não seja mais necessário ter um grupo focado em diversidade para promover isso, porque já vai estar tão natural, já vai ser tão comum que não vai necessitar de conversas como essa, de diálogos como esse, porque todo mundo já vai estar nesse mesmo sentido. E aí, para isso, é necessário um esforço coletivo. É preciso que a população, é preciso que as instituições, que as grandes empresas privadas ou públicas estejam todos envolvidos para a gente conquistar esse objetivo. Então, os esforços continuam e eu acredito que um dia a gente vai chegar lá. Foi ótimo a conversa, meninas. Obrigada. Obrigada, Fabi, Georgina, Marcela, Karina. Obrigada, pessoal. A gente está encerrando, então.